Eu vou falar numa versão mais atualizada, tá, irmãos? Mas é tudo a mesma coisa. Efésios 4:11, está dizendo assim: alguns de nós recebemos um talento especial como apóstolos. A outros, ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem. Alguns têm habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, as ajudando a crer nele como seu Salvador. Outros ainda têm o dom de cuidar do povo de Deus como um pastor faz com seu rebanho, a dirigi-lo e a ensiná-lo nos caminhos de Deus. Porque Ele é quem nos dá esses talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas. É que o povo de Deus estará bem mais aparelhado para fazer uma obra melhor, para lhe edificar a igreja e o corpo de Cristo, e elevando-o a uma condição de vigor e maturidade. Até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, crescemos ao ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como criança, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente ou habilmente nos mentiu e que fez com que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em Cristo a todo tempo, falando a verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhante a Cristo, que é o cabeça da igreja. Glória a Deus, amados. Essa palavra, amados, ela resume tudo o que nós passamos de sexta-feira até hoje. Aqui o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja como ela deve aderir, como ela deve ser inserida nesses 5 ministérios. Ele viu a necessidade do povo, da igreja de Cristo, receber esses 5 ministérios para que a igreja fosse firmada num só fundamento. Num só fundamento. Nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja. Mas para que ele seja verdadeiramente o cabeça da igreja, nós temos que andar de acordo com que o corpo ande. A mão, ela não pode estar no lugar da cabeça. Os pés, ele não pode estar no lugar das mãos. É tudo perfeito, é tudo feito em ordem. Então, a igreja precisa entender qual o ministério que ela tem que ser inserida. E eu quero dizer para você, assim como eu fui ministrada nessa palavra, eu quero dizer para você que você, como igreja do Senhor, você tem toda a oportunidade de estar inserida nesses 5 ministérios que regem uma igreja, que faz com que o reino de Deus se movimente aqui na terra. Você pode perfeitamente entrar nesses 5 ministérios. O primeiro dele nós temos falado, nós temos recebido palavras aqui, apostolado, o ministério apostólico. O ministério apostólico, amados, quando ele entra na igreja, ele faz com que nós alcançamos territórios maiores. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, Barnabé, ele era um apóstolo. Então, através da vida deles, algo aconteceu no reino. Alguma coisa mudou. Apóstolos. Paulo e Barnabé eram chamados de apóstolos. Está lá em Atos 14:14. Os apóstolos têm um papel chave no reino. Mas por que eles têm esse papel chave? Ele é o fundador. Não apenas por iniciar algo. Porque talvez nós podemos iniciar algo e daqui a pouco a gente parar e não ter ninguém para movimentar aquilo. Mas o apóstolo, ele não é apenas fundador. A Bíblia diz que ele é aquele que fundamenta aquilo que ele fundou. Se existe um apóstolo dentro de uma igreja, ele abre igrejas, ele dá cobertura para igrejas, e ele ao mesmo tempo ele sai para que outras igrejas sejam cuidadas, sejam regadas, e que outras igrejas
cresçam em unidade na fé com Cristo. Então o papel do apóstolo, amados, é muito importante. E eu creio que essa unção apostólica está sobre a nossa igreja, está sobre as nossas vidas. Nós temos recebido isso da parte do Senhor. E eu quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês, que nós teremos a unção apostólica todos os dias sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Nós teremos essa unção apostólica, porque nós já estamos debaixo desse manto, este manto maravilhoso. Então, amados, o apóstolo, a finalidade dele é cuidar para que não haja deformações e falhas no desenvolvimento da igreja. Olha que papel importante do apóstolo. Para que não haja nenhuma deformação. Aí, para que não haja a cabeça no lugar do pé, o pé no lugar da mão, o nariz no lugar da boca, não. O corpo de Cristo, ele tem que andar em comunhão. O corpo de Cristo, ele tem que ser separado, cada um com uma função. O apóstolo é que ele quer que a igreja ela cresça no modo correto. Outra característica do apóstolo é que ele está sempre em movimento. Ele não fica estacionado em um lugar, em uma única igreja. Ele fica em movimento, dando assistência a outras igrejas. Quem quer essa unção apostólica aí? Dê um glória a Deus. Aleluia. É bênção. É uma unção diferente. Nós vimos ontem aqui, quando o apóstolo Cássio chegou aqui, né? A gente já está debaixo de uma cobertura maravilhosa apostólica. E quando ele chegou, a gente viu um manto de Deus sendo derramado de uma forma extraordinária sobre este lugar. Deus escolheu essa igreja para estar debaixo de uma unção apostólica. Amém? Em nome de Jesus. Segundo, o profeta. Enquanto o apóstolo recebe o dom de enxergar mais longe, já o profeta não. O profeta, ele enxerga mais fundo. O profeta, ele entra no coração das pessoas. Ele sabe, através da unção, da profecia, aonde a pessoa precisa ser curada, precisa ser tratada. Então, este é o ministério, o segundo ministério, a qual a igreja precisa ser regida. O profeta recebe o dom de enxergar mais fundo. Ele percebe as realidades mais profundas na vida da igreja. Consegue, então, olhar o coração da igreja em uma visão profética. O profeta geralmente é um crente que anseia por ouvir mais de Deus. Ele se dedica à quietude, à oração e à busca da presença de Deus. Eu quero perguntar se existe algum profeta de Deus essa noite aqui. Dê um glória a Deus, fala: Senhor, eu sou profeta, aleluia, eu sou um profeta de Deus, porque eu tenho ouvido a tua voz, eu tenho entrado para a minha quietude e tenho louvado o Senhor e buscado revelações da parte de Deus. Nós precisamos entender que nós temos que estar debaixo desses 5 ministérios para que a igreja se desenvolva. Uma igreja madura, uma igreja sem doenças, uma igreja sem mágoas, uma igreja poderosa para reinar aqui nessa terra. Então essa unção de profeta, ela tem que estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não pense você que Deus vai escolher apenas um e dizer: não, é o profeta. Não, eu quero dizer para você, se você está na sua casa, adorando ao Senhor, louvando a Ele, entrando no seu secreto, você é um profeta de Deus, lá na sua casa. Porque é um mandamento do Senhor. Existe também o mestre. O mestre, diferentemente do apóstolo, que ele olha, né, o apóstolo olha mais longe e o profeta que olha mais fundo, já o mestre, ele se detém na palavra. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o mestre, ele se aprofunda na palavra, ele se aprofunda em conhecimento. Ele é apaixonado pela Bíblia. Ele anseia por descobrir os ensinamentos bíblicos acerca de Jesus e seu reino. Que lindo, né? Você assentar, abrir um livro e começar a entender as coisas do reino, as coisas do céu. E o Senhor nos permite saber até onde Ele é tão maravilhoso, que Ele nos permite chegar até onde Ele quer. A gente nunca vai ultrapassar
os conhecimentos de Deus, porque nós somos limitados, e Deus é Deus, Deus é soberano. Quando entra a soberania de Deus, amados, aí é mistério dele. Tem uma linha da soberania, então é mistério. Não se preocupe, tá? Quando você estiver nos estudos e Deus começar a revelar algo e tiver alguma coisa que não vai ter resposta, entenda que é o soberano de Deus na sua vida. Talvez você vai saber só lá na eternidade, mas se não souber também não tem problema. Nós temos que entender que nós temos um Jesus maravilhoso regendo as nossas vidas, e Ele que nos acompanha, Ele que nos anda conosco todos os dias. Então, quando você não tiver resposta, não se preocupe. A soberania de Deus está naquela resposta que você não está tendo. Ora a Deus, se entregue. Fala, Senhor, eu estou na tua dependência. Então o mestre, ele é isso. É uma pessoa que é apaixonada pela palavra. Ela não para de ler, ela não para de estudar, ela não para de ser ministrado pela palavra. A todo momento ela quer aprender mais para ensinar para outras pessoas. A Bíblia nos fala de Apolo. Apolo era um mestre. A Bíblia diz que Apolo plantou, Apolo regou e Paulo plantou. Então, Apolo chegou e foi esmiuçando aquilo que Paulo tinha feito lá no início. Então, eu quero dizer que esta igreja, Deus vai levantar Apolos, para que a palavra de Deus ela seja ministrada, para que seja uma realidade nas nossas vidas, o ensinamento que nós temos dito aqui nesses dias. Nós vamos ter seminários, nós vamos ter pessoas usadas por Deus para ministrar sobre as nossas vidas, para que nós recebemos o melhor de Deus através do conhecimento da palavra de Deus. O Senhor vai levantar apóstolos, profetas, mestres, doutores na palavra de Deus, porque este é o propósito da igreja. Este é o propósito de Cristo, da unidade da igreja. O apóstolo Paulo falou o tempo todo da unidade da igreja, amados. A unidade da igreja significa todos andarem em comum acordo, tudo ser certinho como Cristo, com Cristo sendo cabeça. Então essa realidade ela vai nos acompanhar em nome de Jesus. E esse ministério de mestre, ele traz maturidade para a igreja. A igreja, quando ela conhece a verdade, quando ela anda na verdade, ela é uma igreja madura. Ela é uma igreja que quando vier tempestade, vier a seca, vier os tempos ruins, você vai saber como lidar com isto, porque você vai estar entendido da palavra. Como diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a igreja anda nesses 5 fundamentos, nesses 5 princípios, nesses 5 ministérios, eu quero dizer para você, amados, as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Não tem como. Aleluia! Glória a Deus! O diabo não pode, com uma igreja que está fundamentada no cabeça que é Cristo e em unidade. Ele até tenta, mas ele é derrotado. Ele não consegue ultrapassar nenhum limite. Ele não chega nem perto de uma igreja que está inserida nesses ministérios. Pastor, 4º ministério, pastor. Se importa grandemente com as pessoas, tem ampla disposição para carregar as pessoas nos braços. Então isso significa que ele tem uma capacitação especial para desenvolver relacionamentos, amados. A vida do pastor é isso. O pastor, quando a ovelha está ferida, ele tem que chegar, ele tem que curar, ele tem que passar os remedinhos. Ele tem que abraçar, ele tem que pegar a ovelha assim no colo. Vocês sabiam que a ovelha, quando ela está querendo desviar, o pastor tem que quebrar os tornozelinhos, né? O joelhinho dela e colocar nas costas para ela não fugir? É isso o papel do pastor. Amados, nós temos ouvido falar muito nesses dias sobre juízo sobre a nação brasileira. Infelizmente, o papel do pastor é bem mais amplo do que nós imaginamos. O papel do pastor é pastorear com amor, é cuidar, é trabalhar, é gastar tempo
com seus filhos, gastar tempo com seus filhos. E hoje nós temos visto uma outra realidade, né? Hoje nós temos visto outra realidade. Mas eu creio nesta palavra profética que Deus vai e tem levantado igrejas com esta unção de paternidade. Essa unção que os pastores vão alcançar famílias, vão verdadeiramente fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou para que a igreja começasse a fazer. Esse ministério de pastor, que é de cuidar de ovelhas, que é colocar a ovelha no ombro, andar com ela, ensinar ela o caminho. A palavra de Deus diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então o pastor tem que estar em relacionamento profundo com essa ovelha. Ele precisa estar diretamente na vida dessa ovelha. Precisou 4 horas da manhã, 3 horas, nós estamos dispostos. Porque esse é o papel de um pastor. Para que a igreja, ela cresça em unidade. Esse é o papel do pastor. Jesus mostrou que o pastor, por meio de seu cuidado e zelo, conquista a confiança das suas ovelhas. Amados, outra característica do pastor, ainda além dele ter esse amor pelas ovelhas, Jesus também nos afirmou que o pastor, ele é aquele que se estabelece num lugar, numa determinada igreja, e ali ele fica cuidando dos seus filhos. É diferente do apóstolo. O apóstolo, ele precisa estar saindo, ele precisa estar cuidando de outras igrejas que são levantadas. Já o pastor não, o pastor ele tem que cuidar daquele rebanho que o Senhor colocou sobre a vida dele, sobre as mãos dele. Mas nós entendemos que cada um de nós temos que ter um pouco cada um desse ministério sobre as nossas vidas, para que possamos crescer, uma igreja abençoada, uma igreja não deformada, com uma mente renovada, como diz lá em Romanos, uma mente renovada para a presença do Senhor, para as coisas de Deus. Então, esta unção está sobre nós, em nome de Jesus, de pastorear. Você que é líder, você que tem os seus discípulos, pastoreie seus discípulos com amor, abrace, gaste tempo com ele, ligue, converse, gaste tempo. Esse é o papel do pastor, né? Nós sabemos que essa é uma das mais lindos ministérios que existe na face da terra, que o Senhor deixou para o homem. É cuidar de pessoas, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. O Senhor tem nos chamado todos os dias para isto. E eu acho lindo que o pastor, ele entra nessa paternidade. Ele entra nessa coisa de pai, de abraçar, de fazer aquilo que às vezes o pai carnal não está fazendo. O pastor chega e abraça, o pastor aconselha, ajuda para que aquela pessoa tenha um bom relacionamento na sua casa e na sua família. Então o papel do pastor é esse. Por último, evangelista. Ele foi capacitado por Deus para pregar o evangelho aos não cristãos. Seus olhos estão constantemente colocados para fora da igreja em busca dos perdidos. Para apresentar-lhes o evangelho de forma clara e compreensível, ele usa algumas ideias e algumas características. Vocês podem ver que o evangelista, ele está sempre tendo uma coisa nova. Ele vai para a praça, ele coloca um banquinho, ele sobe no banquinho e ele começa a dizer: olha, Jesus está voltando, se arrependa, venha para os caminhos do Senhor. Então o papel do evangelista é este. Ele não fica focado somente na igreja, ele sai para fora para pregar o evangelho, para falar as boas novas, para conquistar aquele coração que ainda precisa de ouvir a voz do Senhor. Mas, amados, como nós temos falado de família esses dias, eu quero agora transferir para você todos esses ministérios lá dentro da sua casa. Eu quero que você comece a entender que esses ministérios,
eles são direcionados por Deus para que você, como família, você comece a adotar a partir de agora lá na sua casa. Eu creio que nós recebemos uma unção nova, uma unção poderosa através desse seminário da família. Nós temos visto homens de Deus falarem sobre paternidade, sobre uma vida com Deus, sobre como cuidar da nossa casa, como cuidar da nossa família. Então, para você passar isso para a sua casa, para você ser um apóstolo lá dentro da sua casa, eu quero dizer que quando você começar a entender esse ministério maravilhoso, você vai cuidar dos seus e daqueles que estão em volta. Porque não é esse o ministério apostólico? Ele cuida dos seus, estabelece, funda e depois vai cuidar daqueles que estão para fora. Então esse ministério apostólico ele tem que estar sobre a sua vida. Ele precisa ser inserido na sua casa e na sua família. Talvez você está aqui nessa noite, você já não tem mais nem esperança, a sua família já está destruída. Eu quero dizer, comece a pedir ao Senhor uma unção apostólica lá dentro da sua casa. Fala: Senhor, eu estou debaixo de um manto apostólico, e eu quero declarar que a minha casa, ela vai ser fundamentada na rocha, no cabeça, que é Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Você tem autoridade para isso, amados. Você tem autoridade para chegar na sua casa e dizer isto. Seja um apóstolo lá dentro da sua casa. Seja um profeta lá dentro da sua casa. O profeta, ele começa a profetizar coisas boas dentro do lar. Eu quero dizer para você que talvez você vai chegar na sua casa hoje e você vai encontrar o seu filho na pior situação. Talvez você vai chegar em casa hoje, você vai encontrar o seu esposo na pior situação. Mas eu quero dizer para você que quando o ministério de profeta entra dentro da nossa casa, entra dentro da nossa família, nós começamos a profetizar e algo acontece na nossa casa, algo acontece na nossa família. Eliseu chegou diante de vale de ossos secos. A Bíblia diz que não existia mais vida, existia morte. Vocês imaginem um cenário de morte. A palavra de Deus diz que quando ele chega ali, ele começa a analisar. Eliseu era um profeta de Deus, e ele começou a profetizar e dizer: ossos, se levante, ossos secos. E a palavra de Deus diz que ele começa então a profetizar, e aqueles ossos começam a se tornar carne, e foi nascendo carne, e ali de repente se tornou um exército vitorioso e numeroso, para a honra e glória do Senhor. Talvez a sua situação está de morte, mas eu quero profetizar na sua vida, que a partir de hoje, com essa unção profética, de você ser inserido no ministério apostólico, no ministério profético, você vai começar a mudar a situação da sua casa, você vai começar a profetizar sobre a vida do teu filho, você vai começar a profetizar sobre a vida da tua esposa, e tudo aquilo que estava morto, o Senhor vai colocar de pé, o Senhor vai reviver, o Senhor vai trazer todas as coisas sobre a sua vida, em nome de Jesus. É assim que o Senhor vai trabalhar na nossa casa e na nossa família. É quando nós começarmos a entender que é preciso nós inserirmos nesses ministérios. Amados, eu não estou dizendo aqui de nenhuma mágica. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa caminhada. Quando nós começamos a ter um propósito, quando nós começamos a entender que a palavra de Deus, ela anda, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero dizer que você já está inserido nesses 5 ministérios. Não tem como você sair fora desses ministérios. Nós estamos falando de igreja. Igreja sou eu e é você. Então a igreja, ela vai receber isso da parte de Deus. Mestre, se aprofunde mais na palavra, amados. Se você quer que a sua casa, que a sua família seja inserida neste ministério maravilhoso de estudo da palavra de Deus, sente com seus filhos, abra a palavra de Deus, começa a conhecer as coisas do Altíssimo, começa a ler a palavra,
Começa a participar de escolas de líderes, escola de hebraico. Começa a entender as coisas do reino. A palavra de Deus diz que nós só seremos libertos pela palavra. Não existe outro caminho, amados. Você precisa, o diabo, ele só vai afastar da sua casa, ele só vai afastar da sua vida quando você começar a impor a autoridade que Cristo tem sobre a sua vida. O diabo, ele não vai embora quando não há autoridade. Então você precisa conhecer a palavra para ter autoridade sobre os espíritos malignos que está querendo entrar na sua casa. Eu tenho visto isso, amados. O diabo não está preocupado com a gente que está na geração já tem filhos, não. O diabo está preocupado com a nossa geração. Ele quer atingir a nossa geração, porque a Bíblia diz que existem maldições satânicas, demoníacas, que alcançam a primeira, segunda, terceira e até a quarta geração. Mas eu quero te encorajar a dizer que existem bênçãos também, que atingem a primeira, segunda, terceira e até quarta geração daqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E quando nós estamos inseridos nesta palavra de Deus, a nossa geração é guardada pelo Senhor Jesus, é guardada por esta palavra. Isso é muito sério, amados. Você que está aqui nessa noite, às vezes você é um jovem ainda, mas começa a orar a Deus pela sua geração. Não permita que o diabo toque na sua geração. Mas para que isto aconteça, nós temos que estar diretamente ligados na palavra de Deus. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que estar inseridos nesta palavra. Pastor, como você vai julgar isso, colocar isso na sua casa? Seja um pastor lá dentro da sua casa. Seja uma pastora lá dentro da sua casa. Começa a amar, a juntar seus filhos. Começa quando o seu filho começar a se perder, você chegar nele, abraçar ele, tirar os carrapichos, conversar, ensinar a palavra de Deus, amá-lo. Este é o ministério de pastor. Nós podemos ser pastor dentro da nossa casa, amados. E o Senhor tem chamado esses dias, homens e mulheres, para tomar essa atitude de ser pastores dentro de casa. Muitos, hoje eu fico assim meio triste, sabe? Porque na minha época, irmãos, eu não sou velha nem nada, mas na minha época quem nos direcionava eram os nossos pais. Quem me levava era minha mãe. Mas hoje o que eu vejo é diferente, amados. Hoje os pais, eles não estão com essa responsabilidade de direcionar, de pastorear seus filhos. Eu vejo muitos filhos sozinhos, e ainda por cima tem pais que criticam ainda e falam. Tem pessoas que deixam de vir à igreja, porque o pai ou a mãe coloca de castigo, dizendo agora você não vai mais na igreja. Olha como que as coisas mudaram. Mas eu, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre essa igreja, que aqui vai crescer homens e mulheres que vão pastorear as suas casas, pastorear as suas famílias, que vão ter gerações e gerações acompanhadas com a palavra de Deus, sentados para ouvir a palavra de Deus. Homens e mulheres que vão criar os seus filhos na presença do Senhor, tendo alegria de estar na casa do Senhor. Esses 5 ministérios precisam inserir na igreja, amados. Porque nós estamos vivendo a pior fase de todos os tempos. O diabo tem trabalhado em gerações. O diabo tem trabalhado em famílias. O diabo sabe que se ele tocar na família, ele está tocando nas pessoas, em todos em geral. Então ele começa pela família. Para que haja uma desestruturação grande nas pessoas. Então nós precisamos ficar atentos para isso. Seja um pastor lá na sua casa. Comece a partir de hoje, corrigindo seus filhos na palavra, pregando a palavra, amando, ministrando sobre a vida deles, orando com eles a todo tempo, ensinando a palavra de Deus. Por fim, evangelista, você que ama a mensagem da cruz, você que ama falar desta palavra maravilhosa, essa palavra de Cristo, essa palavra que te libertou, eu tenho certeza que
Você que está aqui, você foi alcançado por um evangelista. Alguém que chegou para você e começou a ministrar. A minha mãe mesmo foi alcançada por um evangelista. Quando ela ligou o rádio e começou um evangelista pregar a palavra, falar da palavra, ela aceitou Jesus e levou a sua família e levou a sua casa para a presença do Senhor. Começa a ser um evangelista lá dentro da sua casa. Começa a ministrar. Começa a pregar para as pessoas. Começa a falar, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Eu quero dizer para você que a nossa nação brasileira, quando todas as igrejas começarem a inserir esses 5 ministérios, a nossa nação brasileira vai ser uma nação segundo o coração de Deus. Quando nós começarmos a entender que esses 5 ministérios, eles precisam estar inseridos dentro da igreja. Não é impossível, amados. Você recebeu palavras nesses dias, palavras de confronto, palavras de sabedoria, palavras de ensinamento. Comece a fazer uso dessa palavra dentro do seu lar, dentro da sua casa. Comece a ser um jovem cheio do Espírito Santo. Comece a fazer diferença, influenciar lá na sua faculdade, influenciar lá no seu trabalho, dentro da sua casa. Comece a dizer, olha, eu sou uma mulher de Deus. Nós não estamos falando aqui de santidade, que você tem que ser, que você não. Eu estou dizendo de você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um homem com relacionamento com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor todos os dias. É isso que a igreja precisa. Quando nós somos fundamentados nesta palavra de Deus, nessa palavra tão maravilhosa, nesses ensinamentos tão maravilhosos, é onde nós vamos começar a entender que Cristo verdadeiramente é o cabeça da igreja. Aí essa palavra de Deus vai nos alcançar, dizendo que nós não vamos ser mais como meninos, correndo de um lado para o outro, a todo vento de doutrina. Não. Nós vamos ser inseridos nesta palavra maravilhosa, essa palavra vinda do Altíssimo, essa palavra que vai transformar a minha vida e a sua vida. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Nós vamos estar ministrando agora, pedindo ao Senhor que esses ministérios, eles sejam reais na sua vida a partir de hoje.